Mais uma vez está na casa do Senhor, fazendo o que nós mais gostamos, louvar a Deus. Louvar a Deus nada mais é do que a gente poder estar em comunhão com Ele. E essa comunhão faz com que a gente seja cada vez mais agraciados por Deus. Quanto mais comunhão você tem com o Pai, mais crescimento você tem. Quanto mais você vive na presença do Senhor, mais você aprende a crescer. Nessa manhã, como nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu quero estar falando com a igreja sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. O que Jesus falou quando estava na cruz. Mas antes de tudo isso, nós temos que entender que Jesus não veio para impor um sistema regulamentador, prático, diário, ou um kit de ordens. Ao contrário, a nossa vida não são desintoxicadas ou não estão em trigo de ferro, onde a qualquer momento o trem pode vir, e se a gente não se desviar, nós vamos estar sendo ou a batida é certa. A palavra de Deus diz em João 8,36: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E realmente nós estamos aqui porque nós somos livres. Mas nós somos livres para quê? Para obedecer. Muitas vezes a gente acha que é livre para tomar tantas posições, mas nós somos livres para obedecer a Cristo. E é justamente sobre isso que Ele quer falar na nossa vida nessa manhã. Então, essa liberdade que Ele nos dá, de submissão, uma liberdade que Ele pregou em todo o seu tempo de vida, uma liberdade que nem com a cruz se findou, mas sim trouxe algo novo na nossa vida. Quero te convidar você para abrir tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, nós vamos estar lendo o versículo 33 e 34. Você pode manter a tua Bíblia aberta no livro de Lucas, nós vamos estar discorrendo alguns versículos desse texto. Lucas 23, 33 e 34. Palavra de Deus. Lucas 23, 33 e 34. A palavra de Deus fala dessa forma: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Quando chegaram a um local chamado Calvário, as pessoas crucificaram e lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. A crucificação de Cristo, ela não ocorreu somente por causa do nosso pecado. Então, a primeira palavra que nós conseguimos tirar desse texto foi a palavra perdão. Mas perdão sobre o quê? Justamente perdão sobre os nossos pecados. Se não fosse por causa dos nossos pecados, Jesus não teria que morrer numa cruz. Se não fosse por causa das nossas falhas, Jesus não precisaria ter morrido. Mas Ele nos lembra desse propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Será que realmente aqueles homens que o prenderam, que o condenaram, que o crucificaram, não sabiam o que estavam fazendo? Mas isso é misericórdia, isso é o dom do perdão. O dom do perdão é mesmo você sabendo que o teu semelhante está errado, mas eu vou perdoar, porque isso não vai mais causar confronto na minha vida. E com certeza Jesus sabia que aquelas pessoas eram pecadores e estavam falhando com Ele, crucificando o inocente. Mas é a oração dele para o Pai: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles estão agindo
mas estão sendo movidos pelo movimento da situação, pelo que o povo está clamando. Talvez o sentimento não era aquele daquelas pessoas que o crucificaram, mas era o que o povo estava clamando. Primeiramente foram aqueles que cravaram os pregos nas mãos de Jesus. O perdão dele foi para aquelas pessoas que construíram uma cruz e deram para ele carregar. Depois para aquelas pessoas que cravaram os pregos no seu corpo. Foi também justamente por aquelas pessoas que clamavam e gritavam: crucificam. Quando foi confrontado, quando Pilatos confrontou o povo e pediu: e agora, o que fazemos? Eu não achei nada na vida desse homem. O que vocês querem fazer? E o povo gritava: crucifica. Então o perdão de Deus, de Jesus para aquelas pessoas, era realmente para aquelas pessoas que gritavam: crucificam, condenaram Jesus injustamente. Mas nenhum de nós podemos escapar dessa responsabilidade, porque o pecado que nós vamos ainda cometer, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Quem sabe o que aquele povo gritava, e quando falava crucifica-o, hoje com as nossas atitudes, muitas vezes nós estamos dizendo: realmente Jesus tinha que ter sido crucificado pelas minhas atitudes, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou agindo errado. Mas quando nós olhamos pela misericórdia de Deus, e Ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que realmente nós merecemos esse perdão? Será que realmente nós não sabemos o que nós fazemos? Será que nossas atitudes são tão equivocadas assim? Conhecemos a verdade, e a palavra de Deus, quando o irmão Alcino estava falando hoje na abertura, sobre a verdade, eu lembrei justamente um texto que fala: conhecereis a verdade vos libertará. E uma vez libertos, verdadeiramente seremos livres. Então, quando nós somos livres, essa liberdade que Deus nos dá, o Filho veio para trazer essa liberdade de ser escravo do pecado. Esse perdão que Jesus trouxe para nós fez com que a gente pudesse viver de uma forma diferente, e é isso que Ele quer, porque através do perdão Ele vem trazer a salvação. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39, a palavra fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu-lhe dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. A segunda palavra de Deus foi: na cruz, salvação. Perdão, salvação. Então esse malfeitor que estava ali, ele clamou. Ele entendeu que a sentença que ele estava recebendo era justa, porque ele era um devedor. Ele tinha feito algo errado, mas ele olhou para Cristo e falou: o que tu fez para merecer tudo isso? O que tu fez para merecer tudo isso? Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Então essa segunda palavra de Jesus na cruz é a salvação. Embora Jesus podia estar no momento agonizando naquela cruz, e podia deixar de atender a qualquer um, mas Ele se preocupou em assegurar a um pecador ao seu lado que teria sim salvação. Ele se preocupou com aquela pessoa, com aquele pecador que estava ao seu lado.
É isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer que a gente realmente reconheça o nosso irmão como superior a nós. Que no momento da angústia, quando clamar, nós possamos estar prontos para ajudá-lo. É isso que Deus quer na nossa vida. Aquele homem na cruz, ele deu um passo de fé. Ele tomou uma postura, ele tomou uma atitude na presença de Jesus. Então Jesus veio trazer salvação, mesmo crucificado. Ele deu a oportunidade para um homem ser salvo. E não só para um, mas para toda uma humanidade. Aquela humanidade que lhe condenou, ele mesmo deu a oportunidade de ser salvo. Então nós temos a salvação, por quê? Porque Cristo realmente nos ama. Ele tem um amor sobrenatural sobre nós. É um amor incondicional. É um amor muito maior do que de um pai com um filho. É aquele amor de doação, aquele amor que não vê valor, não vê um sentimento, mas sim um poder de transformação. É um amor que se doa. Se eu tiver que dar a minha vida para salvar uma pessoa, assim o darei. É o que Jesus fez. Salvação, trazer liberdade. É um amor sobrenatural. Alguns dias atrás nós tivemos uma situação, com a Tati Solonca, que nós vimos que o amor dela salvou uma vida. Salvou a vida do João Vitor. Essa semana eles estavam agradecendo que ela já estava em casa, bem, O João Vitor ainda continua em São Paulo, porque a recuperação é mais lenta, porque eles tiveram que diminuir muito a imunidade, daquele menino, para que o transplante pudesse correr tudo bem. Então ele ainda continua lá, mas ele já está bem. Então a gente vê o valor, Não que ela trouxe salvação para aquele menino, mas ela pôde compartilhar a sua vida com aquele menino. E com certeza Deus vai usar isso para trazer salvação, não só para ela, mas para todas as pessoas que ouviram e viram o seu testemunho. E é isso que Deus quer, que possamos, aquele ladrão na cruz estava dando um bom testemunho, estava falando, nós sim somos merecedores. Enquanto o outro zombava, o outro falava, olha, se tu é filho de Deus, salva você e a nós, você tem esse poder? Mas um foi humilde e falou, olha, tu não merece estar aí, nós merecemos, mas lembra-te de mim, quando estiver no teu reino. A terceira atitude está lá em João, capítulo 19, pode abrir a Bíblia, João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. A palavra de Deus fala dessa forma. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mulher, eis aí o teu filho. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Porque Jesus não deixou a sua mãe, porque Jesus não deixou a sua mãe cuidar dos próprios irmãos? Por que será que Jesus delegou a função ao seu irmão? Os próprios irmãos e até a mãe não acreditavam na missão de Jesus. Os próprios irmãos e a sua mãe, eles não tinham essa certeza que Jesus teria que pagar esse preço. Nenhum dos irmãos de Jesus acompanhou Jesus até a cruz. Nenhum dos irmãos deles foi até lá. Mas Jesus deixou a mãe dele com o discípulo mais próximo, que era João. Cuida dela, está aí
a tua mãe. Então, quando a gente olha nesse amor de Deus, nós olhamos que Jesus, Ele valoriza a família, Ele tem cuidado. Mas a família verdadeira de Cristo somos nós. A família verdadeira de Cristo somos nós. Ele morreu para dar uma vida nova para nós. E é isso que Ele quer que a gente entenda, que através mesmo das dificuldades, Ele está conosco em todo o tempo. E Ele pediu, não pediu para os seus irmãos, pediu para que alguém tomasse conta da família dele. A partir desse momento, o versículo fala: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Cuida dela, se torne uma única família. E nós, como igreja, Jesus está dizendo: vocês são uma única família em mim. Vocês são uma única família em Cristo. Então, qual é a função nossa como igreja? Cuidar dos outros. Eis aí o teu filho, cuida dele. Eis aí a tua mãe, cuida dela. Então a nossa função como igreja é estar zelando uns pelos outros. E esse cuidado de Deus é muito especial, porque Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. A palavra de Deus fala que Deus conhece até a quantidade de fio de cabelos que nós temos na cabeça. O que significa isso? Cuidado. Se Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso agir, Ele em todo o tempo, realmente Ele está conosco, nos cuidando, nos livrando, nos capacitando, nos abençoando, para que a gente possa entender que através do perdão, através da salvação, através do amor, Ele veio fazer algo novo na nossa vida, porque Ele nos amou primeiro. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, a palavra de Deus fala assim: por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra de Cristo na cruz foi uma palavra de angústia, uma angústia emocional. Lá no Salmo 22, também no primeiro versículo, a gente vê essa declaração de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, apesar de ser filho de Deus, passou por tudo que um ser humano pode passar. E eu creio que em algumas situações foi muito pior para ser o nosso Salvador. Será que nós suportaríamos ser crucificado? Será que nós suportaríamos ser apedrejado, cuspido no rosto, chicoteado? Jesus suportou tudo isso para trazer salvação, para que a gente não duvidasse e cresce nele. Ele passou tudo isso emocionalmente, fisicamente. Então sofreu todas as afrontas e formas de agressões físicas e mentais. Ele foi agredido, foi chicoteado, foi colocado uma cruz, uma coroa de espinho na sua cabeça. Será que nós realmente suportaríamos tudo isso? Mas Ele suportou para que a gente pudesse ter vida, para que nos momentos onde nós estivermos sofrendo alguma angústia emocional, nós possamos olhar para Cristo e dizer: Cristo suportou, e Ele disse que eu faria ainda coisas maiores que Ele fez, então eu tenho que suportar. Por que muitas pessoas entram num estado profundo de depressão? Porque não conseguem suportar a sua angústia, o seu sofrimento, não conseguem conviver com as suas emoções e acabam se afundando numa doença. Mas Jesus nos orientou que nós passaríamos por isso. Então por que nós cremos que Jesus cura de depressão?
Porque Ele vai curar o nosso coração, a nossa mente. Por que nós cremos que Jesus pode ressuscitar o morto? Porque Ele opera milagres. Por que nós cremos que há uma transformação de vida? Porque Ele opera milagres. Porque Ele é o Deus que opera nas nossas emoções, no nosso físico. E quando nós entendemos tudo isso, nós conseguimos saber que Jesus é o Deus eterno. E Ele sempre está com a gente. Em João 19, 28, ainda a palavra de Deus, quando Ele está passando por esse sofrimento físico, 19, 28, Ele diz: depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Uma das maiores heresias de todos os tempos sempre foi a de que Jesus não morreu fisicamente. Muitas pessoas falam: não, Ele não morreu fisicamente. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos orienta que realmente foi isso que aconteceu. Existem várias teorias, que tentam mostrar, mas elas não dão o mesmo valor, de que Jesus também não sofreu como um ser humano na cruz. E aqui a palavra de Deus mostra esse sofrimento físico, de Jesus na cruz, um sofrimento de carência física, de dor, de lamento, quando foi transpassado com uma lança, quando colocaram aquela coroa. Eu imagino Ele como homem, a dor que sentiu. Naquela cruz, Ele não era Deus, Ele era um homem sofredor. Tanto que Ele clama e pede: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Se possível for, arrume outra forma de trazer salvação para a humanidade. Mas o propósito de Deus era que Ele teria que passar por tudo isso para que nós pudéssemos ter a vitória. Então esse sofrimento físico era o sofrimento dos seus sentimentos. Imagino Ele pensando: e agora? O que será da minha família? É a confiança que Ele tinha. Talvez isso não afetou tanto porque Ele confiou em alguém para deixar sobre a responsabilidade de sua casa. João era o discípulo amado, aquele que cuidaria sua casa. Por isso que Jesus, quando ascendeu ao céu, qual foi a confiança dele? Mandar o Espírito Santo para que cuidasse da sua casa terrena, para que cuidasse da igreja. E hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo como penhor dessa nova aliança, e Ele está nos cuidando. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Mas a palavra de vitória é muito maior. E aqueles homens, no versículo 29 e 30, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedeiro de vinagre, uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Está consumado, a minha hora chegou. Mas essa palavra, muitas vezes, a gente imagina como uma palavra de derrota, mas isso é uma palavra de vitória para a nossa vida. Está consumado porque o propósito do Pai se realizou. A partir desse momento, eu estou trazendo vida para esse povo. Eu estou trazendo uma nova vida. O preço que eu tinha que pagar, eu estou pagando aqui na cruz. Agora, a partir desse momento, o processo de tortura que durou mais de 6 horas tinha acabado. As dores físicas tinham cessado. E Ele nos lembra com essa palavra que realmente na cruz Ele lançou uma palavra de vitória. A sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o fim.
Agora nós temos essa palavra de vitória. Os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Isso é palavra de vitória para nós. Se vocês permanecerem firmes até o fim, vocês vão receber a herança que eu prometi. Então Jesus nos trouxe na cruz uma palavra de perdão, trouxe salvação, trouxe amor, trouxe também uma palavra de angústia, de sofrimento, que nós teríamos que passar, mas também nós receberíamos a vitória. E como que nós vamos receber essa vitória? Voltando lá para o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46, a palavra diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. É uma palavra de fé. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. A morte física, o que o ser humano, talvez de outro lado da morte, pudesse imaginar e pensar: puxa, Jesus, com sua morte, o que fez de diferença na minha vida? A morte de Cristo pode não ter causado diferença, mas a ressurreição dele trouxe uma nova vida. Se Jesus não estivesse ressuscitado, tudo ou todo o seu sofrimento de cruz, talvez para nós ficaria apenas na história. Como quando a gente lembra de Estevão, o primeiro mártir que a Bíblia fala, morreu apedrejado para não abandonar a sua fé. Quando a gente vê que João Batista foi decapitado, foi um herói da fé também. Mas quando a gente olha para Jesus, morreu e ressuscitou, ele veio trazer uma ligação. Por isso que ele fala em João, capítulo 8, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é? Uma palavra de vitória, que ele venceu a morte. Nem a morte teve poder sobre Jesus. Então o que ele está dizendo para nós? Que nós não passaremos mais pela morte. Nós que aceitamos a Ele teremos uma vida eterna. Ele não está dizendo que não passaremos pela morte física. Ele está dizendo que nós, o nosso espírito nunca mais vai morrer. O nosso corpo pode passar pela morte, mas nós temos uma promessa de Jesus, de vida eterna. E se a promessa dele, jamais vai falhar. Se a promessa de Cristo é trazer uma vida nova, é isso que nós temos que crer. Meu amado, que essas palavras de Jesus e o seu significado, eles possam ser eternos na tua vida. Que você possa estar sempre lembrando de todas as palavras, da fé que Jesus tem, e que o nosso Senhor Jesus Cristo tem prazer em nos abençoar. Apesar de uma angústia emocional ou um sofrimento físico, nós podemos encontrar conforto em Cristo. Hoje talvez para você possa estar ruim, amanhã pode ser que piore um pouco mais, mas você vai encontrar conforto em Jesus Cristo. A esperança, a convicção que Jesus trouxe perdão para nós, trouxe salvação, trouxe amor, trouxe vitória e fé, é o que nos mantém firmes, olhando através da cruz, olhando para um Cristo vivo, que aquelas lembranças da cruz possam trazer na nossa vida uma esperança, que as lembranças do sacrifício de Jesus possam trazer em nós uma atitude nova de vida. Nós temos que crer como é grande o amor de Deus por nós, porque Ele foi o único que pôde passar por isso. Não existiu outro que podia cumprir com tudo isso. Ele foi escolhido pelo próprio Pai. A intervenção divina no poder de restauração do homem
na restauração do perdão, da salvação, na restauração do amor, na restauração da vitória, através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão desmotivadas, estão vivendo uma angústia? Creia que Jesus vai solucionar o teu problema. A promessa dele é de realizar, não é de talvez. Não existe talvez. Quando aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus falou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus não falou para ele: talvez um dia eu lembre. Jesus falou para ele: hoje mesmo está vindo para nós. E a promessa de Deus para nós é para hoje. A promessa de Deus para a nossa vida é para hoje. Deus quer fazer, quer que a gente viva o hoje com Ele. Por quê? Porque Ele quer realizar milagres na nossa caminhada. Então, amados, nós temos que se apegar cada vez mais em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E temos que crer que através da sua mensagem, da mensagem da cruz, Ele veio trazer uma liberdade para nós. E essa liberdade que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Pai, obrigado pelo teu sacrifício. E hoje eu reconheço que se não fosse o teu sacrifício de cruz, nós não estaríamos aqui. Quero chamar um grupo de louvor para a gente cantar mais uma música. Convidar a igreja para se pôr em pé. Para que a gente realmente possa estar celebrando esse amor. Vou convidar o irmão Cid e a irmã Maria para estar aqui na frente, para distribuir os elementos da ceia, para depois a gente estar orando todos juntos. Enquanto o grupo de louvor canta, nós possamos estar recebendo o pão, o suco, e vamos esperar uns pelos outros, para a gente participar todos juntos. Vamos cantar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Os irmãos podem distribuir. Nos diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim, porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, que nós estamos prontos à tua espera. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui consagrar esses elementos, o pão e o suco, em teu nome. Sabemos, Senhor, que como é bom a gente poder estar participando desse momento, mas não olhando para o Cristo crucificado, mas sim para o Cristo vivo, um Cristo que venceu a morte e nos trouxe uma nova atitude de vida, uma atitude de alegria, de perdão, de reconciliação. Por isso, Pai, agora nesse momento que estamos celebrando esse ato tão especial, o ato, Senhor, de vitória sobre a morte, o ato, Senhor, de conquista, porque Tu nos trouxe a liberdade, nós possamos com nossos irmãos estar celebrando em comunhão. Por isso, Pai, eu abençoo esse pão, eu abençoo esse suco, que agora vamos estar, Senhor, saboreando, porque isto é um privilégio para os salvos. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Podemos participar do pão? Podemos participar do suco também? Que realmente, amado, você possa ter essa palavra de vitória na tua vida. Que apesar da nossa angústia emocional ou do sofrimento físico, nós possamos saber onde encontrar esse conforto, que é somente em Jesus. Pai, que a tua graça e o teu poder continue sendo derramado sobre esta igreja, que a unidade, o teu Espírito e a tua fé, que é gerada em cada um de nós, possa fazer que possamos estar constrangidos muitas vezes quando falhamos, e possamos estar vivendo, Senhor, cada dia no teu amor com mais e mais intensidade. Agora, Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, leva novamente para seus lares e dai, Senhor, um final de semana ou um início de semana abençoado, que cada um possa estar celebrando com a sua família esse momento tão especial, pois eu oro abençoando em nome de Jesus.